Tá começando mais um Papo Maroto e você já sabe que tá em casa que o Papo Maroto é sempre um olhar extra sobre o tema, né? Esse programa a gente está falando sobre como as influências, né, de filtros e também das redes sociais têm afetado o padrão, a estética e o comportamento das pessoas. Só no Brasil, do ano passado, de 2020 para 2021 e 2022, houve um acréscimo de 30% no número de cirurgias plásticas entre jovens de 13 a 18 anos. Isso equivale a 141%, né? E a gente tem visto isso de várias formas. E hoje, para bater esse papo maroto, a gente conversa com o professor doutor Samuel Correia Duarte. E a gente vai falar com ele um pouquinho de como é que se constrói esse padrão e como ele fica cada vez mais inatingível nesse modelo contemporâneo, nessa construção da imagem, já que a gente vive na era da imagem. Tudo bom, professor? Boa tarde. Professor, para começar o nosso papo, eu queria entender de você quem é que constrói o padrão. Como é que esses padrões se formam nas suas épocas, né? A partir das experiências sociológicas e antropológicas. Que padrões são esses e quem os constrói? Perfeito, é uma ótima pergunta que ajuda a entender essa questão. Primeiro que esses padrões são históricos, né? Sociais e históricos, e mudam ao longo do tempo. Tá? Se você voltar, por exemplo, à Idade Média, você vai ver que o padrão não era esse da magreza extrema que nós temos hoje em dia, né? Das modelos, né? Das grandes grifes e dos grandes desfiles. O padrão era outro, muito mais focado na ideia da mulher voltada para a maternidade, para ter vários filhos, etc. Essa era a lógica. Tá? Então, esses padrões vão mudando. Tá? E são convenções sociais. Tá? Agora, no nosso tempo, trazendo bem para a atualidade, precisamos levar em conta que há toda uma indústria da beleza, que também ajuda a formatar padrões, né? Inclusive para promover o consumo. Tá? Cabe lembrar de que essa indústria da beleza, que envolve os cosméticos, estética, etc., é uma das indústrias que mais movimenta dinheiro do mundo hoje. Então é possível a gente falar que construir a ideia de padrão seria necessário pensar a ideia de consumo, né? Os padrões eles existem para responder às necessidades da época ligadas ao processo de consumo e do capital. Seria isso? Na atualidade, sim, com toda certeza. Tá? Hoje é uma lógica mesmo do capital. Ou seja, esses estereótipos de beleza são vendidos, né? Justamente para incentivar uma perspectiva de consumo. Como é que a gente poderia pensar esse padrão e esse consumo, visto que cada vez mais esses filtros de internet, por exemplo, têm ditado modelos de cirurgia plástica e contextos de padrão de estética. E ainda assim muito distante de uma realidade latino-americana, vamos dizer assim, onde os nossos traços de mestiço e de uma construção muito diversa tem sido atravessado pelo nariz muito fino, uma pele muito clara e o cabelo muito liso. Como é que a gente poderia traçar esse paralelo da como essas hegemonias elas chegam no nosso país e também nas Américas de uma outra forma para construir esse padrão? Perfeito. Você toca uma questão que é central, né, de que esses padrões são feitos a partir de centros que disseminam. Né? A gente pode pensar, para quem está nos ouvindo, né, nos assistindo, entender, é como a costura, os circuitos de alta costura, Paris, Nova York, etc., ditam a moda para o mundo inteiro. Será que eles estão pensando em você que reside em Teresina, no Piauí, no Maranhão, etc.? Será que está pensando em nós? Não. Né? São centros de difusão, né, desses padrões. E aí é importante dizer de que padrões eles são sempre uma abstração. Ninguém se encaixa perfeitamente num padrão. Isso é impossível. Né? Nós somos pessoas de carne e osso, com a nossa mente, nossas paixões, nossos desejos. Tá? Então, nós não nos encaixamos perfeitamente em nenhum padrão. Por isso, você buscar se adequar a esses padrões é também uma auto-ilusão. Você não vai chegar nele. Ninguém vai chegar. Tá? Mas é um meio de você também facilitar o que? A lógica do consumo, porque a produção em massa ela depende de padrões. Então você vai nas lojas comprar uma roupa, você vê a mesma roupa que é vendida em Teresina, é vendida em São Paulo, às vezes é vendida fora do país, em outros locais, porque isso facilita a produção. Então, em nome da produção, você produz padrões para consumo e força que as pessoas tenham que se adequar a esses padrões. Mas nós não nos identificamos de fato, não cabemos nesses padrões. Essa é a questão.
E onde é que fica a aproximação, o desejo? Você tocou nessa palavra que muito me interessa e que talvez seja muito cara para o nosso modelo de sociedade. Os desejos movimentam a indústria, mas também movimentam as relações. Até onde esse padrão também é ditado pelo acolhimento. Você se sentir pertencente a um grupo, a um processo, mesmo que ainda distante, movido pelo desejo. Como é que a gente poderia ver isso? A diversão também é uma questão central, porque muitas vezes nós fazemos esse processo, também das questões estéticas, a partir da aceitação do outro, do grupo. Mas o princípio básico aí é a aceitação pessoal. Né? Você se aceitar, você se identificar. Não há problema nenhum em você querer se sentir bem. Mas o primeiro passo é você se sentir bem com você. E aí, quem vier a aceitar essa pessoa, esse self, né? Essa personalidade que você tem, as suas características pessoais, sua estética, etc., ótimo. Essas pessoas, então, têm uma adesão com você. Agora, você querer se adequar a um padrão, né? Aí você vai estar também se desnaturalizando, se desvirtuando, deixando de afirmar quem você de fato é. Esse é um problema também. Mas falar desse problema de uma forma talvez muito simplista não seria também muito tópico da nossa parte, visto que a gente está conectado e essas aldeias de conexões elas são cada vez maiores e por isso também mais fortes, né? Às vezes e muitas vezes tão perversa. Não seria muita utopia a gente tentar afirmar a nossa natureza profunda, mesmo entendendo que existem outros mecanismos e outras forças agindo? Eu diria que não, sabe por quê? Lá no começo da nossa conversa, você chamou a atenção para algo importantíssimo, que esses padrões, eles têm uma origem, né? Normalmente são os grandes centros de capital, Nova York, Paris, como estamos aqui, Tóquio, etc. Então, eles têm uma origem, né? Eles têm um perfil racial, sexual, etc. Tá? Então, eles também estão afirmando particularidades, só que afirmam para todos, né? Como se todos tivessem que se adaptar àquelas particularidades. E se, em vez disso, nós começássemos a afirmar também as nossas particularidades, o nosso jeito de ser? Não necessariamente puramente individual, mas, por exemplo, será que não há um perfil cultural do brasileiro, do piauiense, do teresinense? Não seria interessante afirmar essas características? Qual o papel da comunicação nessas afirmações? Como você enxerga o papel da comunicação nessas construções? Aí a gente está completando esse ano 100 anos de Darcy Ribeiro, que fala tanto nesses Brasis, né? Nesse Brasil plural, nesse Brasil diverso. É, como é que a gente poderia pensar comunicação ou educação para a construção de uma outra identidade brasileira? E se é que a gente está pensando no Brasil nesse momento atual? Eu penso que o passo aí é justamente da visibilidade. Tá? Permitir que nós vejamos como o Brasil é plural, como a nossa sociedade é plural. Né? Dar voz à expressão a isso. Eu acho que nós já melhoramos bastante nesse sentido. Se a gente pega, por exemplo, as novelas, as grandes novelas que passam nas grandes redes, o perfil já mudou bastante nas últimas décadas, mas, claro, tem muita coisa para avançar ainda, romper ainda com um bocado de estereótipos. Mas eu acho que esse é o processo, né, de nós afirmarmos nossas identidades e comunicá-las. Né? Por isso, eu acho que, volto à questão, é importante nós publicarmos quem nós somos, como vivemos. E, curiosamente, eu tenho notado nas redes sociais que, além desses padrões, né, muito determinados, também há espaço para a diversidade. Eu tenho visto perfis, às vezes, bem diversificados, por exemplo, que fogem desse estereótipo da magreza extrema, se afirmando nas redes sociais com milhares de seguidores. Então, também há espaço para você afirmar aquilo que é a sua especificidade, sua particularidade. Dentro desse contexto de estética, de plástica, de identidade, de padrão, você teria alguma indicação? Tem alguma coisa que eu deveria ter perguntado ou tocado nessa entrevista, mas que eu ainda não toquei? Eu creio que nós temos que pensar qual que é, de fato, a questão que, às vezes, você tem um recurso extremo para esses procedimentos técnicos. Né? Eu gostaria de pensar que o nosso corpo é a base da nossa existência, então nós temos que pensar no bem-estar físico, mental, psicológico. Então, qualquer intervenção, primeiro, ela tem que ser pensada. Né? Isso é realmente necessário? Né? Eu sempre penso o seguinte, o meu corpo tem uma lógica de funcionamento.
Ele está funcionando bem, que ótimo, né? Se eu tenho algum problema, eu vou recorrer a um profissional, e esse é o primeiro passo importante, não fazer nada por conta própria, tá? Mas procurar um profissional, então eu vou ao médico, vou ao fisioterapeuta, vou procurar um nutricionista, tá? E assim por diante, para ter um acompanhamento de fato profissional, né? Agora, se eu estou com o meu organismo, né, funcionando tudo bem, né, avaliado pelos profissionais da área, está tudo certo, tá? Então, qualquer outra coisa que eu queira fazer é realmente uma questão estética, é uma questão de fazer, é uma questão de identidade, né? Mas aí eu preciso pensar com muito cuidado, isso é realmente necessário, né? Isso realmente vai me fazer bem, tá? E sempre cuidar com a dose, que é aquela coisa que a gente fala, né, do remédio, né? A diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, não há problema em fazer procedimentos estéticos. A questão é, né, precisa de centenas de cirurgias, precisa de intervenções radicais, né? Então, acho que isso tem que ser pensado com muito cuidado. Como todo mundo sabe, o Papo Maroto tem um tempinho curtinho, mas é sempre enriquecedor durante todo o nosso papo. As redes sociais do professor ficou disponível e para você que tem alguma dúvida, quer trocar informação, inclusive contribuir com as pesquisas do professor Samuel, entra no @, dele, troca lá uma ideia e a gente está sempre disposto a comentar mais. Mas antes de voltar para o estúdio, eu queria agradecer, professor, por esse comentário tão pertinente e também pelo nosso papo e deixar uma dica marota que pode servir para muita gente. É pesquisar um pouquinho nas redes sociais e descobrir a Rita Van Hutt, ela que é uma drag queen, que é vivida pelo professor Guilherme, e essa drag queen, no Tempero Drag, traz alguns debates muito importantes. As duas dicas de hoje é Pressão Estética, Fobia e Comunidades Seguras, que aborda um pouco sobre como a comunidade LGBT busca essa padronização estética e como ela pode ser violenta. A gente deve olhar para a fobia, e aqui eu vou usar como exemplo a gordofobia para ilustrar. A fobia, como acabei de dizer, ela impede que corpos acessem ou tenham sucesso. Então, quando a gente está falando, por exemplo, sobre catraca de ônibus, cadeira de bar, poltrona de avião, maca de hospital, roupa de loja. E também o Rita em 5 minutos, padrão de beleza, onde ela discute como a gente busca incessantemente um padrão de beleza a partir do valor de capital. Porque ainda lá na Grécia Antiga, beleza era uma coisa para objeto. Você tinha uma escultura bonita, você tinha uma pintura bonita, você tinha uma casa bonita. E aí quando a gente pega a história da humanidade, a mulher é o quê? E com essas duas dicas maravilhosas que eu queria mais uma vez agradecer ao professor Samuel Corrêa por esse papo e dizer que a gente está aberto a outros debates, professor. Eu fico à disposição e reforço essa ideia. Busque primeiro você aceitar a si mesmo. E a partir disso, qualquer coisa que você fizer, desde que você venha fazer uma intervenção estética, buscar algum padrão de beleza, a partir daqui, faciliza aquilo que você é, de fato. Obrigado, e é com essa última dica que a gente volta para o estúdio.